Olá, quinto ano. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril. Estamos chegando já no finalzinho do mês. E hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Então, vocês vão precisar do livro, tá? E hoje nós vamos falar, né, sobre os estados físicos da água, certo? Na aula passada, a gente falou sobre o ar, né? Então, a gente viu que o ar, ele tem várias utilidades. Nós vimos que a camada de ar do nosso planeta é a atmosfera, né? Sem a atmosfera não existiria vida, porque nós precisamos de um dos gases da atmosfera, que é o oxigênio, para podermos respirar. Então, nós vimos, né, algumas utilidades, vimos algumas propriedades do ar também. A gente viu que o ar tem peso, diferente do que a gente pensa, né, que a gente muitas vezes acha que o ar não tem peso. O ar, ele tem pressão, nós vimos também. Ele ocupa lugar no espaço, apesar da gente não ver esse ar, a gente apenas sente, mas não tem como a gente enxergar. E a gente viu, né, que na atmosfera existem outros gases também. Existe o nitrogênio, que é o gás que nós encontramos em maior quantidade, né? E ficou uma atividade, e foi a página 66, 66, como atividade de casa para que vocês respondessem. Aí já começava do quinto quesito, porque a página anterior a 65 a gente já tinha feito durante o vídeo, né? Então tinha assim: faça a correspondência das propriedades do ar com os exemplos adequados. Então, tinha assim, na primeira frase, percebemos, tinha as opções, né? Primeiro, A, compressibilidade, B, expansibilidade, C, pressão, D, massa. Percebemos sua variação em locais altos, como o pico de montanhas. É o quê? A pressão, né? Então, letra C, na primeira frase. É percebida quando tapamos o orifício da seringa e empurramos seu êmbolo até o fim. É o quê? Letra A, que é compressibilidade, né? Que é o que a gente chama de, quando a gente diz que o ar está comprimido. Esquenta-se o ar para que ele estufe o balão, fazendo-o voar. A letra B, né? Expansibilidade. Pode ser percebida dentro de uma garrafa ou um pneu, ocupando espaço e aumentando o peso do objeto. Letra D, que é a massa. A gente viu, né, que o ar, ele se expande, ele também se comprime, certo? Então, né, tem muitas coisas que o ar faz e a gente muitas vezes nem se dá conta, né, nem percebe. No sexto tinha assim: marque um X nas situações em que podemos perceber a presença do ar, né? Já que a gente não consegue enxergar esse ar, como é que a gente pode perceber ele? Pipa voando, sim, se não tiver vento, a pipa ela não vai voar. Por mais que você esteja num local que não tenha fios, que não tenha árvores, né? É por isso que muitas pessoas preferem empinar pipa nas praias, né? Porque além de não ter nenhum desses, nem fio, nem árvore, né, nenhum desses elementos para poder atrapalhar, o ar lá faz com que a pipa voe, inclusive até mais alto. Barco à vela se movendo, sim. Né, o ar, ele também ajuda nessa questão da navegação. Folha das árvores se mexendo, sim. Na respiração, sim. Se não tiver ar, a gente não respira e morre, né? Pipa estática no chão. A pipa, quando a gente fala estática, é o quê? Parada. Quando a pipa está parada no chão, a gente consegue perceber a presença do ar? Não. Folha das árvores paradas.
Não. Vento no rosto, sim. Inclusive tem locais, né, que a gente chega e a gente percebe o ar melhor do que em outros, né? Aí vocês vão colocar na página 67, né? A gente falou do ar semana passada. Hoje a gente vai falar sobre outro elemento importantíssimo para que haja vida em nosso planeta, que é a água, certo? Então a gente encontra a água na natureza em três estados físicos, né? No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, né? Então, geralmente, as pessoas, elas, quando a gente fala em água, as pessoas, elas se lembram logo do estado líquido, né? O estado que as pessoas associam primeiro, né? Então, a água, ela pode, inclusive, mudar de estado, né? Passar de um estado físico para o outro, que é o que a gente chama de transformação reversível, né? Ela pode passar e depois ela pode voltar ao que era antes. Um exemplo dessa transformação reversível. Se eu pego um copo com água, tá lá, né? O estado líquido. Eu pego esse copo, eu boto no congelador. Essa água, ela vai pedrar. Então, ela vai para o estado sólido. Mas se eu resolvo, eu digo assim, eu não quero mais esse gelo. Aí eu tiro esse copo e coloco no local. O que é que vai acontecer? Essa água, esse gelo, né, vai derreter, essa água vai voltar para o estado líquido. É uma transformação reversível, que é quando essa transformação ela pode voltar a ser como era antes, certo? Pode voltar à sua forma inicial. Então, o que influencia esses estados físicos são as temperaturas, né? A gente sabe que o gelo, quando ele é colocado no congelador, né, ele fica numa temperatura baixa, é uma temperatura abaixo, quando a água ou qualquer objeto, esse objeto chega a 0 grau, então vai congelar, né, de 0 e para baixo, né? E quando a água ela chega a 100 graus, a temperatura ela vai ferver. Então ela vai começar, né, a ferver e vai começar a evaporar, certo? Então, os estados físicos eles dependem da temperatura em que a água está naquele momento, certo? E aqui nós temos aí, né, a representação do estado líquido. Geralmente é a forma mais comum que nós achamos na natureza, porque nós temos água no estado líquido, nos mares, nos rios, nos lagos, naquelas cachoeiras, né, que a gente chama de quedas d'água também. A água que chega até a nossa casa, né, que vem da estação de tratamento, chega até as nossas torneiras, também está no estado líquido. A água que nós bebemos, na verdade, é a água que nós utilizamos no dia a dia, né, para fazer a nossa higienização, para fazer a higienização da nossa casa, né? Então, ela está no estado líquido. Agora, uma coisa muito importante de se falar é que, apesar disso, apesar, né, da gente saber que o planeta tem muita água, boa parte dessa água se encontra na forma, boa parte dessa água se encontra na forma salgada, né? Então, a gente sabe que a água salgada não serve para o nosso consumo, né? Tem que passar por um processo chamado dessalinização. É um processo caro, é um processo demorado, né? Então, nós temos sim muita água líquida no nosso planeta, mas a maior parte é salgada. E a gente utiliza em nosso dia a dia a água doce, né? Então, mais um motivo para a gente cuidar mais da água. Estado sólido, né? Deixa eu só voltar para falar uma coisinha aqui do líquido. No estado líquido, a água ela não tem uma forma definida. A forma dela vai ser de acordo com o local que ela estiver. Por exemplo, se você enche um copo com água, a água vai ficar do formato do copo. Se você pega essa mesma água do copo e você joga na panela, ela vai ficar do formato da panela, né? Ela não tem
essa forma definida. Ela vai ser de acordo com o recipiente em que ela está. Já no estado sólido, a água tem um formato definido, né? Agora, veja só, quando a gente fala assim, me dê um exemplo de um estado da água no estado sólido. Aí a gente se lembra do quê? Do gelo da nossa casa, né? Aquelas caçambinhas de gelo, né, que fazem aqueles cubinhos, ou então um copo que a gente coloca no congelador com água, né? Até o gelo mesmo do nosso congelador, né, de freezer, então a gente se lembra disso. Mas na natureza nós também temos o estado sólido, né? Que são as geleiras, ó. Claro, aqui no Brasil nós não temos, né? Mas nós temos em outros locais do planeta, como, por exemplo, nas zonas polares, que nós vimos na aula de geografia de sexta-feira, né? Nós falamos sobre essas zonas polares, né? Que o nosso planeta ele é dividido em algumas zonas térmicas. Então, nessas áreas polares, temos água no estado sólido. Apesar de que as geleiras, nós até já falamos também em ética, sobre o aquecimento global, as geleiras elas estão sendo derretidas por conta desse aquecimento, certo? O estado gasoso, né? A gente tem aqui o exemplo mais comum, né, que é quando a gente coloca água numa panela, né? Aqui nós temos a representação aí de uma chaleira. Então, se a gente aquece essa panela, quanto mais tempo a gente deixar essa água no fogo, né, a gente vai ver que, aí se a gente for olhando para a panela, a gente vai ver que essa água vai diminuindo. E vai sair, né, um vaporzinho, uma fumacinha dessa panela. Então, quando a água começa a ferver, que ficam aquelas bolinhas, né, dentro da panela, então quer dizer que a água ela já atingiu 100 graus. Então, ela atingiu e vai começar a evaporar. Vai para a atmosfera, só que a gente não vê ela indo para a atmosfera. A mesma coisa acontece com a água da praia, a água dos rios, né? Porque o sol, ele aquece essa água sobe, vai para a atmosfera, se transforma naquelas nuvens e depois ela volta para a natureza em forma de chuva. Em alguns lugares, em forma de neve ou granizo, né? Aí vai depender do clima do lugar. E aqui a gente tem outro exemplo, a neblina. Quando está chovendo, a gente dentro do carro, ou dentro do ônibus, ou até na nossa casa mesmo, se a gente for olhar pela janela, a gente vai ver que o vidro embaça. Se a gente está dentro do carro, a gente vai ver que o vidro do carro também fica embaçado, né? Por conta desse vapor que fica no vidro, dessa neblina. Então, aquela parte embaçada é essa água que está na sua forma gasosa, certo? E ainda na página 67, lá no finalzinho, você encontra um esquema mostrando, né, assim, ressublimação ou sublimação inversa, aí tem fusão, vaporização, solidificação, liquefação ou condensação e sublimação, tá? Então, vocês têm os desenhos e nas páginas 68 e 69, a gente tem explicando como é o nome dessas mudanças. São nomes um pouco diferentes, né? Que a gente não está acostumado a ver. Lá na página 69, aí vocês têm a parte da fusão, né? A fusão é quando a água passa do estado sólido para o líquido, popularmente de uma forma mais fácil para vocês decorarem, quando o gelo derrete, tá? Então, o gelo derreteu, ele era sólido, né? Quando ele era gelo, depois ele derreteu, virou líquido, né? No caso, voltou à sua forma inicial, certo? Solidificação, vocês têm lá na página 68, né? O nome já está dizendo, ó, solidificação. A água está passando do estado líquido, ó, acompanha a setinha, tá, gente? Aqui, ó, a água passou do estado líquido e foi para o estado sólido, né? É o contrário do que acontece na fusão.
né? Então, se eu tinha um copo de água, por exemplo, eu coloquei esse copo numa temperatura baixa, né? Congelei esse copo, ele vai passar para o estado sólido. Então, ele vai fazer a solidificação, certo? Vocês têm, na página 69, ó, liquefação ou condensação, né? É quando a água ela vai do estado gasoso para o estado líquido, certo? Vocês têm até um exemplo assim, ó, tem assim, na liquefação ocorre a mudança do estado gasoso para o líquido. Um exemplo é quando a panela está fervendo e na sua tampa ficam bolhas de água que esfriam e voltam a seu estado líquido. Outro exemplo também, a formação das chuvas, né? Por que foi que eu li esse pedaço? Por que foi que eu li esse pedaço, né? Porque a gente fica se perguntando assim, como é que a água pode passar do estado gasoso para o estado líquido, né? Então, o exemplo, né, a tampa da panela. Se a gente tampa uma panela, a gente vai ver, né, que quando essa comida ferve, depois essa vai subir uma aguinha, então vai ficar essas bolinhas na tampa, certo? Outra coisa para falar para vocês, vaporização, né? Vaporização, vocês têm também na página 68, tá? Então, a vaporização ó, passou do estado líquido para o gasoso, né? Por exemplo, quando a gente bota água para ferver, para cozinhar um macarrão, né, alguma coisa, então, ali na panela está água no estado líquido. Então, essa água, quando ela começar a esquentar, ela vai para o estado gasoso, né? Porque ela vai começar a evaporar, certo? E a gente tem processo, lá na página 69, tem assim, ressublimação. Ocorre em condições bem específicas, como em lugares frios, onde o vapor do ar se transforma em gelo, por cima de folhas, em carros ou no chão. Aqui em Pernambuco, nós né, não estamos acostumados com isso, né? Claro, isso é uma coisa bem... Então, os locais, né, até o chão mesmo, fica coberto por pedrinhas de gelo. Aqui no Nordeste, nós não estamos né, acostumados com essa situação, mas nos locais que são frios, isso ocorre principalmente de manhã bem cedinho. Então, olha os carros como ficam. As plantas, o chão, né, os telhados das casas também ficam cobertos de gelo, certo? E agora, nós vamos fazer as páginas 70 e 71. E nessas páginas, nós temos... Então, nós vamos fazer, tá? E o primeiro tem assim. Observe o esquema e complete com setas, indicando as mudanças de estado da água. Depois escreva o que pode ser compreendido sobre as mudanças de estado físico a partir do esquema abaixo, certo? Então, a gente está vendo que esses... Então, ó, vocês vão fazer uma setinha ligando fusão para estado líquido e vocês vão fazer, né, como eu havia dito, fazer a setinha de fusão ligando para o estado líquido. E estado líquido, vocês vão seguir ligando para solidificação. E de solidificação, você vai para o estado sólido e volta para a fusão, tá? Eu vou mostrar aqui a vocês na câmera, certo? Só tirar aqui o compartilhamento. Ó, vocês estão vendo? Primeiro, ó, vocês vão fazer essa setinha, tá? Essas setinhas. Aí embaixo, vocês têm uma linha que vocês vão escrever
né? Porque tem assim. O esquema exemplifica que as mudanças de estado físico são reversíveis, ou seja, a água passa do estado líquido para o sólido e vice-versa, né? Que foi até o que eu havia falado. A gente pode pegar a água no estado líquido, congelar essa água, ela vai virar gelo e depois a gente pega esse gelo, tira ele do congelador, ele vai derreter, então ele vai voltar para o estado líquido, certo? O segundo quesito, a gente tem assim. Complete o esquema apresentado abaixo. Depois faça um relato explicando, certo? Deixa eu só colocar aqui. Veja só, vocês têm aqui a correção do primeiro. Daqui a pouco eu volto para vocês conferirem. Só para a gente fazer aqui, ó. Vocês estão vendo que vocês têm um espaço grande. Nesse primeiro espaço grande aqui, ó, você vai escrever ressublimação ou sublimação inversa, né? Os nomes são realmente um pouco complicados, mas depois vocês vão se acostumando mais, certo? Aí vocês estão vendo que tem mais dois espaços embaixo para que vocês preencham. Então, ó, esses espaços, você está vendo aí o desenho do cubinho de gelo, mostrando que ele virou água. Então, você vai escrever fusão, certo? Deixa eu só voltar aqui. Fusão, tá? E até na partezinha roxinha, né, que tem. Ao lado, você tem um espaço amarelo, você vai escrever vaporização, tá? Vaporização, certo? Inclusive, ó, esse esquema está igualzinho da página 67. Se você quiser, está no mesmo local os nomes, tá? Então não altera nada. Se você quiser olhar também pela página 67 para escrever também, fique à vontade, tá? O outro está mostrando, né, o de baixo, que a água era no estado líquido, ela virou gelo, então solidificação, tá? Solidificação. Ao lado, vocês podem botar liquefação ou condensação, tá? E por último, sublimação, certo? Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui para mostrar a vocês, ó. Vocês estão vendo que... Então, ó, só mostrando a vocês, ó, aqui na tela, estão vendo? Ó, tá? É o mesmo que vocês vão achar na 67 aqui, ó, certo? A mesma ordem das palavras, tá? Deixa eu só voltar aqui, certo? Aí agora a gente vai fazer a 71. Aí a gente tem assim, relacione as colunas. Solidificação, vaporização, liquefação e fusão. Picolé congelando no freezer, o gelo derretendo, água do rio secando devido ao calor, vapor de água condensando, formando gotículas em um copo com água gelada. Então, solidificação, quem é aqui que está passando para o estado sólido? O picolé congelando no freezer. Então, solidificação, que é a primeira opção, você também vai ligar para a primeira frase, certo? Embaixo de solidificação, nós temos vaporização. Vaporização é quando a água ela evapora. Quem será aí? Água do rio secando devido ao calor do sol. Então, vaporização, você vai ligar para a terceira frase, certo? E liquefação. Liquefação, vapor de água condensado, formando gotículas em um copo de água gelada. Então, a terceira opção, você vai ligar para a última frase, certo?
E fusão é o quê? O gelo derretendo. Tá? Eu vou só botar aqui para vocês verem o compartilhamento, tá? Só para vocês verem para onde vocês vão ligar cada um, certo? Então tá aqui, ó. Certo? E o quarto, cite exemplos de cada situação. Solidificação. Então, é o quê? Quando a água, no estado líquido, solidifica no congelador, né? Ou você pode botar quando a água vira gelo. É um processo de solidificação, tá? Também. Aqui, ó, solidificação. Quando a água, no estado líquido, solidifica no congelador, certo? Fusão. Quando tiramos o gelo do congelador e deixamos em altas temperaturas. Né? Se a gente tira esse gelo, por exemplo, e a gente coloca ele no local quente, ele vai derreter. Né? Então, tá aqui, certo? A correção da atividade. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, certo, aos nossos conteúdos. E hoje nós ficamos por aqui, ó. Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.